E, Tudo bem? tudo bem, doutora? Tá me ouvindo bem aí? Tô sim, e você tá me ouvindo? Bem, graças a Deus. Tudo certo? Tudo certo. Muita vergonha? Ah, é só você para me trazer aqui. Ainda bem, né? Só você, viu? Ah, doutora, obrigado por tudo, viu? Por ter aceitado aí. Nada. Nada. É uma pessoa Fico muito... especial, por isso que eu aceitei. Imagine a senhora para mim. Antes da gente começar, eu quero agradecer a senhora. Isso é um pedido da minha mãe, né? Eu fui ver minha mãe hoje. Fazia um tempo que eu não via minha mãe. Aí ela falou assim, antes de você começar, agradece ela por tudo, pelas aquelas coisas lá que ela fez pela gente naquela época lá, lembra? Aí Imagina, tô de aqui te agradecendo, coração. eu sei disso. Tô aqui te agradecendo em nome da minha mãe, em nome da minha família lá, pelo cuidado que a senhora teve com a gente aí há um tempinho atrás. A senhora tem até hoje, né? Mas eu quero agradecer a senhora aqui pessoalmente para o meu público, para o público da senhora também que está acompanhando aí. O coração da senhora não tem tamanho, viu? Eu que agradeço a confiança. Nunca é bom precisar de um advogado, né? Mas precisando, a gente tá aqui. Nunca é bom, mas precisando é bom ter os melhores com a gente, né? É. Bom, galera, para quem está entrando aí, essa é a doutora Adélia, advogada criminal, e também trabalha com o pessoal da classe LGBT, faz um trabalho muito bom, especial, muito correto. Obrigada. E fala aí, doutora, um pouco da senhora pra gente, como que começou tudo da senhora aí, que eu recebi mais de 100 perguntas para a senhora, só que eu não vou Ai, fazer meu todas, Deus. separei só umas 10, 15 aqui, se der tempo para a gente fazer. Então Mas tá a bom. senhora foi muito bem requisitada, viu? Ah, é? Tá bom. Bom, eu vou começar falando. Eu comecei no direito criminal, né? É uma coisa que me apaixonou desde a faculdade. E do direito criminal, a gente acaba depois migrando para outras áreas que parece que não, mas tem uma conexão muito grande, né? O direito de família, né? Ele acaba muitas vezes entrando no direito criminal, infelizmente, né? E agora o direito homoafetivo, que está dentro do direito civil, assim como o de família também, mas a gente acaba dando um nome diferente, né? Embora processualmente as coisas não são tão diferentes assim, né? Eu entrei, né, no direito LGBT por conta de alguns amigos que precisaram de mim e dentro dessa procura, eu percebi assim que as pessoas que fazem que têm essa identidade de gênero, né, são pessoas muito pouco assistidas e são pessoas muito sofridas. Exato. E, né, então eu quis, de alguma maneira, ajudá-los e vendo a dor que eles passavam com tudo que acontecia e com a falta de respaldo de tudo, porque a gente fala que hoje o mundo é LGBT, hoje todo mundo tem os seus direitos reconhecidos, é mentira, né? A gente tem muito preconceito ainda, o preconceito é muito grande e os direitos não são, e muito embora eles existam, eles não são respeitados, né? A gente encontra muita gente que tem que procurar sim a forma judicial para ter uma coisa que é direito dela, respeitada, uma coisa simples, né? E uma coisa assim que não interfere na vida do outro, né? Eu não sei por que tamanho preconceito, porque a opção de cada um para qualquer coisa, a identidade que cada um tem, não interfere na vida alheia, né? Mas o outro vai lá falando, olha, não pode assim, olha, isso não dá, olha, isso não vai fazer, e o preconceito está aí. Então, nessa minha busca aí de tentar ajudá-los, eu me descobri, né? São alguns amigos, e eu me descobri e achei que eu tinha que lutar por isso, né? Eu tenho dentro de mim um senso de justiça muito grande,
E isso para mim era uma coisa que me doía bastante, embora eu sou heterossexual, né? Não, mas eu me identifico muito. E no meio dessa minha caminhada, né, depois que eu já estava há algum tempo trabalhando com isso, a minha filha, ela falou para mim, mãe, olha, eu sou pansexual, né, que é uma pessoa que gosta de pessoas. E aí então eu Sim, vi mais mais um motivo para continuar a luta. essa luta, para fazer esse mundo um pouco menos injusto, né? E vai ser de pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguir. Então, assim, o que eu puder fazer e o que eu puder ajudar na busca dessas pessoas para terem seus direitos reconhecidos, eu vou fazer. Exatamente. Eu lembro da Carlinha pequena, indo lá na clínica lá com a Yasmin, sentava as duas ao meu lado para eu ficar fazendo trança no cabelo das duas. Agora a Carla já tá moça. Quantos anos tá a Carla já? A Carla está com 18 agora. Passa rápido, né, doutora? Passa rápido, passa Então, muito rápido. isso passou. Doutora, e nesse começo da senhora, bem lá no começo, lá não é fácil fazer uma faculdade, ainda mais de direito, hoje, onde além de ter esse tipo de preconceito com a classe LGBT, a gente vive, querendo ou não, num mundo muito machista, né? Muito, Onde o homem muito pensa que ele é, machista. onde o homem pensa que ele é melhor que todo mundo, né? E lá no Sim, eu começo, quando tive, a senhora, lá no tive, começo da tive senhora, lá, bastante problema. eu imagino. Como que foi o começo da senhora com esse preconceito todo que já existe natural com a mulher fazendo qualquer coisa? Ainda mais mulher fazendo direito e já indo para um direito criminal, onde é uma parte muito pesada, onde os homens pensam que eles dominam porque são homens, né? Na verdade, eu sofro esse preconceito até hoje, né? Hoje um pouco menos, e hoje eu uso isso a meu favor, né? Mas eu sofro esse preconceito até hoje. Eu lá no comecinho foi muito difícil fazer a faculdade, porque na verdade a mãe, né, a mulher, ela quis entrar para o mercado de trabalho, só que a gente trouxe toda a bagagem lá de trás. Então a gente traz a bagagem mãe, a bagagem esposa, né? E mais o trabalho, a gente só agregou funções. Né? Então eu brinco que eu tenho pelo menos umas 3 jornadas no dia. Né? Eu tenho a jornada advogada, eu tenho a jornada mãe, eu tenho a jornada esposa, e assim vai. Né? Então foi muito difícil porque eu comecei a faculdade, aí ela se tornou muito cara, e aí ou eu trabalhava ou eu fazia a faculdade, aí eu parei de fazer a faculdade e fui trabalhar, e continuei trabalhando. Depois eu retornei, a Carlinha já tinha nascido, já estava com 1 ano, e eu resolvi retornar. E graças assim ao meu marido, que me ajudou muito nessa parte financeira, e falou: vai lá que eu vou segurar aqui. Então eu trabalhava meio período e conseguia fazer a faculdade, e a Carlinha ficava o dia inteiro em escolinha com a minha sogra, que também me ajudou muito, e eu ia estudar à noite. Eu voltava para casa por volta de meia-noite, 1 da manhã, e quando era 6 horas eu estava de novo em pé para começar tudo de novo. Né? E quando eu não tinha trabalho da faculdade para fazer, quando eu não tinha as provas, senão aí a gente virava direto. Né? Aí me Acaba formei. difícil, né, por conta de ter todo esse cargo de mãe, mulher, de às vezes até dar uma Sim, conta da casa, ainda faz isso, acaba sendo mais difícil, né? sim, é bem mais difícil, né? Bem mais difícil. E até hoje eu concilio tudo. Então a Carlinha foi, quando eu comecei a advogar, era muito engraçado porque a Carlinha ia comigo no fórum, sempre foi pequenininha, e eu me lembro assim de muitas vezes eu ficar no cartório vendo processos, geralmente dentro do fórum criminal, ia com 8, 9 processos ao mesmo tempo para ver, e o pessoal do cartório, a Carlinha falava com todo mundo, e o pessoal do cartório levava ela a passear pelo fórum. Então, punha ela sentada em cima dos processos e falava: Ó, daqui a pouco a gente volta com ela. E eu deixei de ser a Adélia para ser a mãe da Carla. Né? E a Exato. Carlinha fazia sucesso no fórum. A Carlinha depois acabou indo comigo para a cadeia, porque ela não podia entrar, mas ela ficava na porta. Então ela ficava sempre com alguém, claro, né? Mas assim, ela Sim. ia junto comigo
E a Carlinha começou a perceber, no direito criminal, eu comecei no direito criminal ajudando o filho de um amigo que estava preso, que não tinha como pagar. Eu estava eu tinha acabado a faculdade, era recém-formada, e ele falou, não, pelo amor de Deus, você vai ter que me ajudar. Eu falei, meu Deus, mas eu nem sei o que eu vou fazer. Não, mas você tem que Exato. me ajudar. Eu falei, tá bom, Já na então fogueira. vamos. Hã? Já na fogueira, já. Já na fogueira. Comecei na fogueira no criminal, assim. Eu ainda não sabia para que lado eu ia, comecei ali já. Já gostava. E aí comecei assim. Quando eu comecei a trabalhar com ele, tinha um monte de gente que não tinha advogado porque não podia pagar. E estava ali cumprindo pena, já com a pena já quase completa, já podia ir embora e não podia pagar. E eu não conseguia ver aquilo ali de uma maneira, então eu cobrava uma coisa assim, bem simbólica quando cobrava, e ia fazendo. E comecei a fazer as coisas, começou a dar certo, porque eu sempre fiz com o coração, sempre me empenhei para fazer isso. Então começou a dar muito certo, né? E aí eu do criminal já comecei a ir para a vara de família também, para o cível, que tem muito. E comecei a ver que a gente tinha muito crime lá dentro da vara de família. Não era só lá na cadeia, né? A gente tinha muita coisa ali. E dentro disso fui andando. E o preconceito que eu te falei é porque eu chegava nos lugares e aí eles falavam, ah, peraí, já olhava e falava, é mulher. Então, já é mulher, já não sabe o que está fazendo, né? Aí você Exato. vai pisar numa cadeia, eu nunca tive problema com preso. Os presos nunca, sempre me respeitaram muito. Eu tive problema com funcionário, né? Funcionário, sim, achava que não. Então, assim, não, tá aqui? Então vamos dar uma cantadinha, vamos tentar uma gracinha, né? Então eu tinha muito problema com isso, né? Como tinha muito problema também, às vezes eu ia para fórum alguma coisa e era a mesma coisa, né? Todo mundo achava que podia. E fora a parte de achar que você não sabe o que você está fazendo, né? Então o pessoal olhava para mim e falava: "Nossa, novinha, não deve saber nem o nome dela. O que que ela está fazendo aqui?" E Essas piadinhas. isso graças a Deus me ajudava, porque assim a pessoa achava que eu era boba, não sabia o que estava fazendo, e quando eu começava a falar no meio da audiência, a pessoa estava lá, ah, isso daí vai ser fácil. E eu começava a quebrar tudo, né? E aí a pessoa Exato. descobria que eu sabia o que eu estava fazendo no meio da audiência, onde ela não tinha mais o que fazer, né? Então É. isso me ajudou. Eu acho que eles pensam assim, com certeza ela não sabe o que está fazendo, vou deixar ela falar, com certeza ela vai se enrolar todinha, no final eu entro, falo o que eu já sei que tem que fazer, mas quando ele ia ver já era tarde demais, né? É assim mesmo. Eu tenho uma coisa assim clássica. Eu fui fazer uma audiência criminal, aonde um cara, ele queria ser polícia na vida dele, mas não era, né? Então ele tinha ele comprou uma blazer preta, que ele achou que era igual da polícia. Ele comprou um distintivo, ele comprou um daquele Kojak, aquela luz em cima, né? Sim. E fez. E foi andar na fila do ônibus, porque ele falou: bom, eu sou a lei. Né? Ele só esqueceu que ele não era. Do E nada, ele colocou a cabeça dele, do nada. foi? Ele foi andar, né? Ele foi andar na fila do ônibus. Embora ele não tinha ligado nada, mas assim, ele estava com um carro preto, numa fila exclusiva de ônibus, uma viatura que vinha atrás, notou, falou: isso daí não é viatura, pela placa. E mandou encostar. Quando mandou encostar, ele não se identificou como policial, mas ele acabou sendo encontrado no carro dele o distintivo, né, que ele usava no pescoço, né, tudo. E aí foi processado, óbvio. Chegou na audiência, eu fui contratada para fazer a defesa. Chegou na audiência, uma das coisas nesse crime é que você precisa fazer, você precisa ter um documento ou, por exemplo, um distintivo que engane a pessoa, né, para você poder praticar o crime. Se for uma coisa grosseira que não engana ninguém, não tem o crime, né? É uma coisa boba. E aí os policiais sentaram na minha frente, Ministério Público, os policiais, eles olharam para mim e falaram: bom, essa daí não.
caiu aqui de Já é. paraquedas, né? Não sabe o que está fazendo. E eu comecei a perguntar para os policiais e comecei a mexer com o ego deles e falei assim, mas vocês têm muitos anos de polícia, né? Sim. Não deve ser muito fácil enganar vocês de jeito nenhum. Eu falei, e quando vocês viram o distintivo, vocês, né, com essa perspicácia de vocês, vocês perceberam que era falso ou vocês foram enganados por ele? Imagina, doutora, a gente percebeu que era falso, a gente bateu o olho, a gente sabe. Falei, tá bom, nisso o juiz já sabia qual era a minha jogada, só pegou e fez assim. Como quem diz, acabou o processo. Realmente, acabou o processo. Né? Uma coisa que não dá para enganar, e ele foi absolvido. Né? Então, a gente tem essas... A senhora foi no caminho certinho para fazer eles falarem tudo. Porque eles olharam para mim e falaram, bom, desde o início eles já estavam assim, com aquele risinho bobo, né? Aquela coisa de olhar assim de canto de olho antes da gente entrar na audiência e falar, essa daí, meu Deus, esse daí pegou prisão perpétua mais 100 anos, né? E no fim eu acabei absolvendo ele por conta da soberba aí. O ego foi maior. Foi. Mas isso acontece muito, até hoje isso acontece. E nesse começo da senhora, que a senhora começou a ir muito para presídio, para poder ver o réu, essas coisas assim, a senhora nunca teve medo lá dentro, ou Olha, até eu mesmo... nunca. Então, eu sempre. O direito. O direito penal tem uma coisa, tem uma regra básica, né? Que a gente usa o jargão, que a gente não pode vender fumaça, né? Certo. Então, eu uso isso para todas as áreas, mas para o direito penal é uma coisa assim que eu sempre aprendi. Então, eu nunca prometi para ninguém nada. Até porque advogado, a gente sabe o quanto de chance a gente tem de ganhar. Mas isso não quer dizer que a gente vai ganhar. Quem decide é o juiz, né? Então, Isso é o problema, né? não adianta eu virar para uma pessoa e falar, não, olha, pode ficar tranquilo que eu vou te absolver. Não posso falar isso, nunca. E eu nunca, no direito penal, prometi o que eu não pudesse cumprir. Nunca. Então, isso antes a gente a ser respeitada, né? E não acontecer nada. Nada demais com a gente, né? Jamais. Nesse tempo, a senhora pegou algum caso assim que a senhora viu... Não ficou com medo, assim, mas algum caso que a senhora falou assim, putz, esse daqui eu não vou conseguir, só vou acompanhar mesmo até o final, mas eu acho que eu não vou conseguir. Por ser algo muito grave, assim. Não. Não, assim, geralmente, quando eu pego coisas muito, muito graves, embora, assim, uma coisa que eu não pego de jeito nenhum é crime sexual. Né? Eu acho que, assim, existe remédio para tudo. Eu acho que você pode falar de um crime grave, de um roubo, alguma coisa assim, que a pessoa fale, olha, mas eu precisava muito, eu me arrependi. Agora, um estupro, alguma coisa que envolva criança, eu não consigo entender o porquê isso acontece. Então, é uma coisa que eu não pego, de jeito nenhum. Agora, já peguei coisas muito graves, mas eu sempre vou com o pé no chão e sempre falo, olha, a chance de dar certo é essa, a chance de dar errado é essa. Quer que eu faça ou não quer? Eu já perdi clientes que eu realmente falei, olha, não dá para fazer assim, não vai acontecer assim, ou é muito difícil acontecer assim, e outro colega falou, não, tranquilo, esse daí Tá. pode... E depois a pessoa veio me falar, doutora, a senhora tinha razão. Sim, é porque é difícil você chegar e dar uma certeza de não vai dar certo, ele vai sair, sendo que é o juiz que decide. E tem coisas Sim, muito graves, ainda mais quando tem casos que tem uma repercussão de mídia grande, fica ainda mais difícil você tentar lutar por uma inocência ou por um habeas corpus ou alguma saída antes do tempo. sim, sim. A gente sempre tenta tudo que a gente puder, mesmo que tenha uma chance muito pequena, porque eu sempre falo que o não a gente já tem. Então, assim, a Exato. gente tenta
mesmo o mínimo. Mas a gente tem que falar para o cliente, olha, a chance é muito pequena. Vamos tentar, vamos, né? Mas a chance é muito pequena disso acontecer. Então, uma liberdade provisória é uma coisa que é difícil. Você conseguir tirar uma preventiva e fazer a pessoa responder em liberdade é uma coisa muito difícil, né? Acontece, mas você não pode virar para a pessoa e falar, não, fica tranquilo que, olha, uma semana você tá na rua. Não dá. Não tem como. Por a senhora ser uma mulher, a gente recebeu bastante perguntas de mulheres também. E a maioria das perguntas, como teve muita pergunta, mas foi muito do mesmo, né? Então eu migrei tudo para deixar numa quantidade mais ou menos, para vou te fazer 100 perguntas e 200 da mesma coisa. Por ser muitas mulheres que mandou, a maioria fez a mesma pergunta: como é ganhar de um advogado homem no tribunal? Olha, eu não diria um advogado homem, né? Eu diria assim, ganhar de um advogado prepotente, né? Então, às vezes a gente tem muito o homem nessa posição de esta profissão é uma profissão masculina, esta profissão vem de lá de trás o que você está fazendo aqui, né? Então eles te olham, né, com aquele ar de superioridade, e aí quando você ganha, você dá aquele sorrisinho, né? E fala, não deu, né, doutor? E pronto, né? Eu não costumo desrespeitar ninguém, não costumo bater boca. Geralmente, eu uso isso a meu favor de fingir que eu sou boba. Então, eu faço aquela cara de coitada, de quem realmente não sabe o que está fazendo ali. E aí, no final, a pessoa descobre quem sou eu, né? É uma satisfação, né? Isso também acontece com mulher, mas é menos, né? O problema que eu tenho com mulher é ego. Mulher, ela briga por ego. É muito difícil. A gente tem promotoras, juízas, claro que a gente está falando isso com exceções, né? Sim. Mas a gente tem esse problema na mulher, né? A mulher olhar, e eu tenho muito disso. Com o homem, eu tenho o problema de achar que a gente é boba, né? De olhar e achar que a gente é inferior, né? Então, eu tenho esse problema com o homem. Agora, a mulher, não, ela quer brigar, né, com você. Ela quer disputar com você. Eu tive um problema com uma juíza, porque era um Imagina. promotor que estava na vara, era um crime, a gente fala que é o crime do colarinho branco, né, era de imposto, era um crime tributário, e era um empresário que estava ali, e eu fui defendê-lo, e eu precisava citar uma pessoa, um funcionário público, um fiscal, e, Sim. eu pedi para que a juíza expedisse o ofício para que eu conseguisse o endereço do fiscal, porque se eu chegasse lá e falasse, por favor, qual é o endereço dele, ninguém ia me dar, né? Mesmo sendo Você... advogada, ninguém ia me dar. E a juíza, no meio da audiência, falou, doutora, aqui aqui eu não expresso ofício, a senhora que se vire, né? Mais ou menos, não foi com essas palavras, mas era mais ou menos isso. E o promotor que estava na frente, muito gentil, falou, doutor, a senhora quer que eu peça pelo Ministério Público o endereço? Eu falei, por favor. Nossa, isso acabou. Ela lembrou de mim, a gente continuou Na hora. essa audiência. Meses depois, ela lembrava de mim e condenou o meu cliente por conta disso. E eu tive que fazer a defesa dele no tribunal e eu consegui reverter né, essa decisão dela, que foi meramente por ego. Não era mais fácil ela ter ajudado no começo, que ela não ia fazer nada mais do que a obrigação dela também, né? Pois é, mas eu não sei o que ela achou, não sei se ali ela queria alguma coisa com o promotor, se ela achou que o promotor não poderia ter me tratado bem, e porque ela estava me destratando, e ela lembrou de mim. Meses depois, quando nós tivemos a audiência, ela lembrou de mim. O pior não tem nem a coragem ou respeito de pedir pelo menos uma desculpa. Ó, te tratei mal naquele dia, desculpa. Tava estressada, Não, tava com problema, qualquer coisa, né, doutora? Que pelo menos não justificaria, porque a senhora já sabia qual que era o real problema, que era só o ego dela que estava maior. Mas pelo sim. menos uma desculpinha, e vai fazer bem.
Geralmente são as mulheres mais novas que eu tenho esse problema, juízas já de mais idade, que já sabem quem são e que não precisam se autoafirmar o Isso. tempo todo, não dão trabalho, elas são pessoas excelentes. Agora, as juízas novas, que você vê que está no início de carreira, né, que está ali, dá muito problema. Eu acho que elas ainda não sabem quem elas são. E elas têm que, o tempo inteiro, falar: eu que mando, eu que mando, eu que mando, eu que sou a juíza. Então, é bem complicado. Isso a gente também tem na polícia, né? Se a gente pega delegada nova, também dá o mesmo problema. Como que é a recepção para a senhora dentro de uma delegacia? Graças a Deus eu tenho as portas abertas, né? Eu sempre, eu chego sempre com educação, é uma ou outra vez que eu tenho algum problema. Mas também quando eu tenho, eu sou incisiva, porque eu sei qual é o meu direito, eu sei o que eu estou fazendo ali. Então não adianta falar para mim: doutora, volta amanhã, né? Que eu não volto e eu fico ali, né? Não, doutora, a senhora Claro. não vai ver o inquérito. Não, eu vou ver o inquérito. Eu vou ver porque não está em segredo de justiça e faz parte da minha profissão e eu vou ver o inquérito. Então, mas são poucas as vezes que eu tenho esse tipo de problema. Tem que ver até mesmo para poder se inteirar do assunto, o que a pessoa falou, do que está sendo acusado, para ver como que procede, né? Sim, sim, a gente tem esse tipo de problema de não vai ver agora. Agora não está à disposição, né? Eu tive um problema muito grande ó, alguns anos atrás com uma escrivã de polícia que eu pensei que eu fosse levar um tiro dentro da delegacia, né? Por quê? Ela era uma pessoa que estava, depois a gente soube que era uma pessoa que estava fazendo um tratamento para perda de peso, estava tomando algumas coisas, então ela estava um pouco assim arredia. E ela não queria me mostrar o inquérito. E ela falou que eu não ia ver o inquérito e começou a gritar comigo como se eu fosse uma qualquer que estivesse ali, que não podia estar ali, né? E ela estava bem arredia, só que aí ela começa a gritar e eu começo a devolver, né? E aí a gente movimenta a delegacia, porque daí subiu gente de todos os lados, inclusive o delegado. E o que está acontecendo? E eu falei, olha, eu vim aqui fazer meu trabalho, mas eu estou sendo destratado. E ela estava tão fora de si que ela começou a gritar com o delegado dela. Ela gritava Gente, comigo, com o delegado, com a outra advogada que estava comigo, ela gritava com todo mundo. E o delegado com a mão na arma, eu falei: meu Deus, agora que. No fim deu tudo certo. coitada, gente. Bom, espero que ela tenha esse cuidado, né? É, eu acho que ela, depois disso, ela ficou um pouquinho mais, um tempinho mais na casa dela para equilibrar. Nesse tempo todo, a última pergunta assim da fase criminal para a gente entrar na fase homoafetivo. Nesse tempo de criminal da senhora, a senhora já pegou algum caso bem cabuloso mesmo, aqueles grandes assim? A gente pega caso assim de que assim, por exemplo, um roubo aonde a cara da pessoa está estampada na câmera de segurança, né? E aí a pessoa olha e fala: você tem que me defender. Você fala: gente, tem 4 reconhecimentos, a sua cara está estampada, né? E a pessoa fala: eu tenho que sair daqui. A senhora vai ter que me tirar daqui. Né? E aí o negócio complica e você fala: gente, mas vai sair como? No fim, eu consegui tirar por um milagre divino, porque foi uma coisa bem complicada. Mas foi uma coisa, depois foi cômica, porque o policial falava É, para mim: doutora, esse daqui não é o seu cliente? E mostrava ele na câmera. Eu falava: não, é parecido, olha, muito parecido. Mas mentira, a cara estava inteira, assim, não dava nem para falar que não era. Falei: não, não, não e a é. senhora não vê sem ele. É? A senhora conseguiu fazer com que não vissem ele, né? Mesmo ele estando ali. Na verdade, eu consegui fazer com que ele respondesse em liberdade, né? Porque ele ia ficar preso na preventiva. E ele foi Já é condenado um ganho. depois, óbvio, porque não tinha como não ser. Mas eu consegui o que ele queria era ficar em liberdade, responder em liberdade, e deu certo. Boa. Aí agora para a gente migrar direto para
para a vara de homoafetivo, as maiores perguntas que a gente teve aqui, quais são os direitos homoafetivos? Mesmo a gente sabendo que são todos iguais, mas ouvindo direto da senhora que tem uma experiência muito grande no assunto, quais são os direitos homoafetivos? Hoje, a gente não tem uma lei, né? Os direitos homoafetivos, eles não estão numa lei igual a gente tem o restante do direito, no Código Civil. Então, a gente tem hoje muita jurisprudência, muito julgado, né? Então, a gente começou, aqui no Brasil, a gente engatinhou, né, para isso acontecer. A gente teve, lá em 2011, a gente teve julgados do Supremo Tribunal Federal dizendo que reconhecia que o casamento homoafetivo, que a união homoafetiva era um casamento, né? E que, como, porque a Constituição diz relação entre homem e mulher, né? Então, a gente tinha esse gênero, homem e mulher, né? E aí, em 2011, o STF, né, depois de muita briga, o STF reconheceu que não, que o casamento ele pode ser de pessoas do mesmo sexo sem nenhum problema, né? Hoje as pessoas conseguem. Antigamente a gente falava só da união estável, né? As pessoas tinham que fazer um documento, uma procuração no cartório para falar de casamento, né? Então ela não se falava casamento, o termo era união estável. Estão em união estável e as pessoas nunca poderiam casar. Aí depois disso a gente teve aí um avanço e o Conselho Nacional de Justiça determinou que as autoridades competentes, que seriam os cartórios, os registradores, que elas poderiam tanto converter a união estável em casamento, como poderia fazer diretamente o casamento, né? A gente tem ainda alguns cartórios que a gente percebe que o pessoal chega lá e não tem isso tão reconhecido, que daí eu vejo que não é o cartório, é o funcionário, né? Que não concorda, né? Ele não Porque concorda. o cartório é obrigado a fazer. Ele é obrigado a fazer. Agora tem aquele funcionário que ele não concorda, né? Que ele acha que, não, a minha opção, eu acho que casamento é homem e mulher e acabou, né? Que é muito triste, né? Mas a gente tem. E aí a gente precisa entrar, notificar o juiz corregedor para falar, olha, não estamos conseguindo, né? E a gente tem isso em todos os âmbitos. Eu tive um caso recentemente de uma mulher, né? Nasceu homem e usou o nome social, quando ainda não poderia trocar a sua certidão de nascimento, trocou a sua certidão de nascimento e foi até um banco e a gerente não aceitava que ela tinha virado, que ela era uma mulher. E ela continuava, não, eu vou continuar te tratando pelo seu nome anterior. Mesmo com a E certidão. mesmo, assim, uma coisa absurda, ela com a certidão na mão, ela pediu para trocar, a gerente ficou tão indignada que a gerente foi e fez uma carta num papel do banco e mandou para casa dela, dizendo que o banco não queria mais a conta dela. Por conta de... O processo foi grande, né? Foi grande. E querendo ou não, é causa ganha, né, doutora? Desse jeito que foi. Não tem o que fazer, né? Mas assim, eu percebo que, claro, a gente vai na justiça, a gente consegue o direito, mas eu percebo que o dano emocional causado para essa pessoa é tão grande que não tem dinheiro no mundo que compense isso, porque hoje em dia eu acompanho ela, né? E eu percebo que ela voltou a aparentar o sexo masculino por conta do preconceito, sabe? Ela não consegue, mesmo ela tendo um documento feminino, ela sendo uma mulher, ela não consegue usar isso. O preconceito é tão grande ainda que ela aparenta ser um homem. A gente vê também com esse tipo de coisa acontecendo que a barreira maior não são tanto nas leis, que vão mudando conforme com o tempo e conforme a luta também vai ficando maior, né?
Mas a gente consegue perceber que a luta maior não é com a mudança das leis, mas sim com a mudança do pensamento das pessoas. Sim, sim. E aquilo que eu tinha falado lá no comecinho para você. O que que interfere na minha, na sua vida, na do vizinho? Nada. Cada um leva a sua vida do jeito que quer. Quem falou que o heterossexual é o certo e o homossexual é o errado? Da onde saiu isso? Né? Quem instituiu isso? Então, assim, é um absurdo, porque se você quer namorar uma mulher, é um problema seu. Você quer namorar um homem? É um problema seu. Você quer namorar um trans? É um problema seu. Né? O que a pessoa na casa do lado tem a ver com a sua vida, com a sua casa, com o que você vive, né? Mas as pessoas se acham nesse direito. Elas acham que elas têm sim, e que elas têm esse direito, e têm esse dever, né? Esse dever moral de mandar na vida do outro. Que é São triste. escolhas, caminhos que a pessoa escolhe que ela segue, né? Não difere a gente tentar falar, ó, esse é certo, esse é errado. A questão mesmo é de escolhas. Sim, Não consigo ir escolha. pela outra. Não tem como ainda. Não existe isso. É. Uma das perguntas também, quais são as maiores lutas que a senhora já teve, que a senhora vê que o pessoal homoafetivo tem ou possa ter futuramente? Ter família. Olha, se resume em ter uma família. Isso é uma luta constante. E ter família engloba tudo. Engloba ter um filho, ter uma casa, ter um emprego, né? Eles, infelizmente, a comunidade LGBT, ela tem problema em todos os âmbitos. Ela não consegue. Você fala, o emprego não pode ter discriminação. Você vai procurar emprego, tem discriminação. A pessoa é discriminada. Se não perceberem alguma coisa no começo e contratar, ela é discriminada depois. Né? Ela passa Mas quem faz um trabalho muito bom nessa questão de emprego, de dar oportunidade para a classe LGBT, é o Caíto Maia, o dono da Chili Beans. A Chili Beans tem um trabalho muito bom e Sim. muito forte nessa questão. Sim. Hoje a gente tem grandes empresas. Hoje, se você entrar, por exemplo, na rede de fast food Burger King, você consegue, Sim, no McDonald's, você consegue ver atendentes do jeito que eles quiserem, com a opção, né? Que a gente nem fala opção, né? Com a identidade que eles quiserem, identidade que eles se reconhecem, né? Mas assim, a gente não tem, por exemplo, grandes empregos, né? Então, assim, grandes sim, empregos, cargos de alto diretorias, escalão. a gente não tem, você não consegue ver. É um ou outro que consegue, que se destaca, mas você não enxerga isso, né? E ainda Você, tem muita luta. a Vanessa está colocando aqui, e para colocar filho na escola somos discriminados. É verdade. Você chega na escola para matricular o seu filho e fala, mas espera aí, cadê? Por que dois pais? Por que duas mães? Né? É complicado, é uma coisa assim ruim, né? Não tem por que fazer isso. O que tem a ver se tem dois pais, três mães, né? Dois pais, três mães. Muitas vezes não tem nenhum nem o outro, né, doutora? E eu vou falar uma coisa para você aqui. É, essas pessoas, né, a comunidade LGBT, quando ela resolve ter um filho, né, é tão difícil ter o filho. A gente está há pouquíssimo tempo, essa comunidade conseguiu o direito à adoção, porque até então também não tinha esse direito. Então, isso é uma coisa super recente, conseguir adotar uma criança. Então, ter um filho, eles são pais e mães maravilhosos. Eu convivo Sim, com eles, eu fico encantada com o carinho, com a liberdade do filho, sabe? O respeito de escolher, do filho escolher o que quiser, sabe? É uma coisa assim, é apaixonante. Eu entrei nesse universo todo pela paixão mesmo, por ver essas pessoas, elas fazem as coisas tão bem feitas, porque elas precisam provar para a sociedade que elas são boas é. pessoas, né? Então elas precisam fazer muita coisa para isso. Então eu vejo que elas fazem tão bem, com tanta maestria, que é uma coisa apaixonante. Hum.
E uma das perguntas aqui, quais são os casos mais comuns que a senhora costuma pegar? Olha, eu estou com um recente agora que o cartório não deixa duas mães registrar a filha. Eu vou ter que entrar com uma ação judicial porque o cartório resolveu que não vai registrar. É só uma mãe, acabou e ponto final. Né? Se Então trocarem de isso cartório não resolve, ou também não... se trocar de cartório também a luta é perda, né? Perda da luta também. na verdade ela está no interior, a criança nasceu lá. Então a gente tem o local que a criança nasce é o local de registro. Ah, Então, sim. né, a gente não consegue migrar. Você vai para outro cartório e ele fala, desculpa, mas não nasceu aqui, você tem que ir para o outro, né? Mas a gente Mas tem esse problema. toda vez que falar não, for procurar um outro local também, não ganha nunca. Então, e outra, né? Não tem que procurar outro local. Tem que ter o seu Sim. direito, é direito, né? Não tem que É, ficar procurando aqui, ali, eu vou tentar bater em 10 portas para ver se uma se abre. Não, tem que. Infelizmente, a gente está no comecinho desses direitos. Então, hoje em dia, é muita briga. Mas tem que brigar. É assim que a gente vai mudar isso lá na frente, né? A gente vai ensinar esse cartório que tem que fazer assim, né? exato. Infelizmente, não são só cartórios. A gente tem. Eu tive problemas recentemente com um juiz que também não reconheceu uma paternidade socioafetiva, né? Dois pais e uma mãe. E os três falando, não, nós queremos, nós três somos pais. Né? Não aceitava, não. Então a gente começou a colocar obstáculos para que isso acontecesse. Então a gente tem muito problema com criança, né? E a gente tinha agora, a gente tem ainda problema com você chegar no cartório e falar, olha, eu me identifico como um homem. Não, mas você fez você colocou um pênis, você sabe, ainda tem e não, hoje em dia não precisa de nada disso. É como você se identifica. Mude a sua certidão, como você se identifica. E você não tem que ter nenhum problema para isso e nem precisar de advogado para isso. Mas hoje em dia é uma coisa que também dá bastante trabalho. Aí a gente já vê mais uma vez que o problema está nas pessoas, né? Não nas leis. Exatamente, exatamente. Ah, a gente teve muita pergunta sobre a mesma coisa. Como é que funciona o sistema de adoção? Hoje em dia, o sistema de adoção, ele é igual para todos, tá? Certo. Então, você tem que fazer um cadastro, você tem que ter uma lista de documentos que você tem que fazer. Você faz esse cadastro no próprio fórum, perto da sua casa, o fórum que seja da sua casa. Você vai dar uma lista de documentos, como qualquer pessoa, e hoje em dia, porque a gente já tem essas garantias aí jurisprudenciais, hoje em dia pessoas do mesmo sexo podem adotar, né? Que algum tempo atrás isso não poderia. A entidade familiar era homem e mulher, então homem e mulher adotava, né? O único problema, e que isso não é da comunidade LGBT, é um problema do Estado mesmo, é que são processos que demoram muitos anos. Por isso que nós Sim. temos tantas crianças jogadas em orfanatos, porque depois elas começam a ficar maiores e é mais difícil Difícil. você ter uma casa, né, tanto para a criança quanto para o adotante, né? Porque a criança ela já não se adapta mais tão facilmente e muitas vezes ela nem quer vir, né? Então a gente tem, pela burocracia, a gente tem esse tipo de problema. Uhum. Eu presenciei um caso de perto assim, eu não sei como é que foi o final, se deu certo ou não. Não é da LGBT, mas é um homem e uma mulher que eles acharam uma criança na rua, acharam mesmo, a criança na rua pequena, eu acho que tinha 2 anos de idade, com um sinal de maus tratos, de abandono total. Eu vi a criança, então vi bem como que ela estava. E eles entraram na justiça para ter a guarda dessa criança. Eu só não sei como é que foi o final. Nesse caso, assim, a senhora acha que é um pouco mais fácil ou chega a ser bem mais difícil, porque é capaz do juizado pegar essa criança e esse pessoal que achou... Eles, se eu não me engano, eles ficaram um tempo com essa criança, até eles decidirem, acho que não sei se foi no cartório, alguma coisa assim, ou se eles procuraram direto algum público policial para poder fazer essa questão de saber como funcionava.
E como é que funciona isso? É mais fácil, mais difícil? Ou Não, é não dá? difícil. É bem difícil. Por quê? Porque hoje a gente tem esse caso que você falou, é um caso legítimo. A pessoa realmente achou a criança ali. Mas a gente nem sempre é assim que acontece. Eles falam achei, mas essa criança pode ter sido comprada, pode ter sido subtraída de uma mãe, né? Então a gente tem. Então a lei, ela não te dá essa facilidade. O que ela faz? Ela retira essa criança de você, coloca na tutela do Estado, e aí, como a gente tem uma fila de adotantes, de casais adotantes, essa criança entra para essa fila, né? Então é Essa criança muito não difícil. poderia ficar com esse pessoal que achou ela, pelo menos até que achasse os pais, se achassem, já que já Então, está ali, já está sendo cuidada, já tem todo o amor da família, assim. o problema é esse, é que quando o Estado evita deixar a criança com o casal, porque a criança cria vínculo e o casal cria vínculo. E aí depois você tem que tirar essa criança do casal, né? Então você imagina uma criança que ficou 2, 3 anos com um casal, você criou esse vínculo com a criança e aí o Estado falou, desculpa, tira daqui que eu tenho outro casal que vai adotar que estava na fila, né? É injusto tanto com quem está com a criança quanto com quem está na fila, que também ficou esperando anos. A fila não é rápida, né? Então, assim, o Estado olha isso com bastante cuidado. É claro que a gente está falando de juízes que têm entendimentos diferentes. Então, pode Sim. acontecer de um juiz dar uma guarda para uma criança, para um casal de uma criança? Pode, mas é muito difícil por conta desses motivos, de você não saber se a criança realmente foi abandonada, né? Se a criança não foi subtraída de alguém, se a criança não foi dada por alguém, comprada por alguém, né? Então, para não ter esse tipo de comércio, o Estado tira. E é porque a gente vê também muitos casais famosos de televisão, essas coisas, que aparenta, né, conseguir mais rápido essa questão de adoção. A senhora acha que tem algum tipo de facilidade por eles serem famosos, por estar na mídia, essas coisas? A senhora acha que não? Não, eu acho que tem a sua facilidade, né? Mas o que a gente percebe é que esses casais que são os famosos, ou os casais que têm melhor poder aquisitivo, eles vão ter essa gestação fora do país, né? Porque Hum, aqui no Brasil, a barriga de aluguel ela é proibida, né? Então, aqui você nossa, pode ter a barriga solidária, né? Então, se eu quiser emprestar a minha barriga para gerar um filho, eu posso. O problema é que se chegar lá no 9º mês, ou quando a criança nasceu, falar, não, não, não quero mais dar, já eu, era. já era, não tem o que fazer, né? Como lá fora, a gente tem sim isso como uma coisa pactuada, né? Então é assim, não, não, não é seu filho, né? Foi o que aconteceu com o Paulo Gustavo, né? Com as duas crianças que ele gerou. Ele gerou em duas mães diferentes e as crianças foram geradas lá fora e foram trazidas para o Brasil. Por quê? Porque a gente tem essa dificuldade aqui dentro. Maior do que deveria ser, né? Maior, a gente tem um monte de criança aí que precisa de um lar e que não consegue um lar porque a gente tem essa burocracia. Dificuldade é maior. Aí, uma das muitas perguntas também, qual foi a causa mais difícil que a senhora teve na questão homoafetiva e que a senhora conseguiu ganhar? Mas foi uma bem difícil, Eu tive uma, das muitas. eu tive uma recentemente aí que foi bem difícil. E foi uma criança que foi gerada numa inseminação caseira, né, por vontade das partes, né, e aí a mãe resolveu enlouquecer depois, né. Então ela foi bem complicado porque eu tive 3 inquéritos policiais dessa mãe nesse caminho todo aí, né, no meio da vara da família, utilizando essa criança. Né? Então, eu tive, junto com a vara da família, eu tive a questão criminal. Né? Foi uma coisa bem complicada e a gente ganhou, né? Mas é muito sofrimento. Né? Foram Eu, quase 2 anos de sofrimento. eu trabalhei, a senhora me conhece há muitos anos, eu trabalhei aquele tempo lá no centro, lá na 25, na Galeria Pajé,
E tinha uma mulher que tinha costume de fazer esse tipo de coisa, com a prática, com tudo, para que os nigerianos tivessem um acesso mais fácil no país. Você já deve ter visto isso, mas por ser lá no centro, lá tinha uma pessoa que fazia isso, era muito comum, tanto que a gente não sabia porque ela engravidava praticamente todo ano. Não só ela, como as outras meninas. Então, todo ano ela estava grávida. A gente, nossa, como que essa mulher faz para... A nossa cabeça é normal, como que essa mulher faz para sustentar tanto filho? Porque eu estou aqui há 10 anos aqui no centro e desde quando eu conheço essa mulher, todo ano ela está grávida. Aí depois ela mesma falou para a gente o que ela fazia, né? Mas, É um querendo ou não, comércio, né? não deveria ser, né? Mas É, é um comércio, para quem não sabe disso, é um comércio muito comum. No centro muito da comum, cidade é muito comum. comum. O grande problema que a gente tem aí é o pós, né? Porque assim, se essa mulher ela acaba cumprindo o trato que ela fez e entregando a criança e acabou, vamos, vida que segue, é uma coisa. O problema é quando ela começa, depois esse pai está com essa criança, ela começa a extorquir esse pai, né? Ela começa a Verdade. tirar dinheiro desse pai por causa dessa criança. Tem todo esse detalhe. Mas no centro, a senhora sabe que ali no centro acontece de tudo, né? Sim, é, A senhora, é, de vez em quando, vê que tudo ali é comum. tudo ali é comum, tudo ali é comum. Não tem como. E isso por Doutora, muita falta das leis, né? Então a gente tem esse problema. Se a gente tivesse mais facilidade nisso tudo, a gente não teria tanto problema. é, é- é- ali no centro é onde tudo acontece, né? Querendo ou Tudo não, onde tudo acontece. acontece. Ai, ai, ai. Doutora, mas só para a gente finalizar aqui, eu quero agradecer muito a senhora, só para não tomar mais o seu tempo, tá? Imagina. Quero agradecer a senhora, não pelo apoio de hoje, mas o apoio de sempre aí, desde quando a gente se conhece aí, tem muitos anos. A gente teve um pouco mais de intimidade agora nesse tempo que eu tô mais próximo ali, no andar de cima. É, Então, tem uma prática de 8 anos que a gente tá junto aí. E a senhora sempre me ajudando, sempre dando apoio em muitas das coisas que eu faço aí, do que eu falo para a senhora. Então, desde já quero te agradecer por tudo de lá atrás e principalmente pelo trato de hoje aqui, que para mim é muito importante. É um projeto novo que eu estou tentando fazer para poder ajudar as pessoas aqui de onde eu moro, para conhecer profissões diferentes, dificuldades diferentes, porque para muitas pessoas pensa que tudo é fácil, né? é, Ah, não, ela conseguiu fazer a faculdade, ou ela é advogada, mas para ela foi tudo muito simples. Mas não é. é assim, né? Mas só para a gente dar uma finalizada, agradecer a senhora por tudo. Quem está assistindo a gente aí que não segue a doutora Adélia, segue aí, eu vou deixar ela marcada aí. Quem também é público da doutora Adélia, que está aí, ou que vai ver isso depois, segue o projeto também, que toda quinta-feira a gente vai trazer alguém diferente para poder dar uma motivada na vida de alguém aí, dando um caminho bom para todo mundo. E nesse tempo de Covid, doutora Adélia, já é um de costume de praxe aí do projeto, deixa uma mensagem aí para esse pessoal que está vivendo um tempo muito doido aí, pessoas que perderam outras pessoas importantes e que estão lutando contra esse vírus aí de algum jeito. Olha, tudo passa, sabe? Até a dor. Então, eu acho que é um tempo que a gente tem, que as coisas estão muito loucas, né? A gente está com muita coisa acontecendo, muita gente perdendo tudo, perdendo as pessoas queridas e perdendo as conquistas que tiveram aí durante anos na vida, né? Mas eu acho que tudo passa e que a gente tem que continuar, né? As coisas são difíceis, mas a gente tem que continuar, tem que batalhar. E assim, tá achando que tá perdendo o controle? Procura um amigo, procura um parente, procura uma pessoa querida, né? Eu brinco que dentro da minha profissão a gente tem muito de psicólogo também, né? Então Exato. eu escuto muito, às vezes é problema que não tem nada a ver com a minha parte profissional, mas eu escuto. E assim, e e todo mundo pode, sempre tem alguém pertinho, né? Que na hora da loucura a gente não consegue enxergar isso, mas sempre tem. Então, assim, antes de fazer qualquer besteira, antes de pergunta para o outro, e aí, o que que você faz? Olha, eu tô triste, vamos dar uma volta.
né? Vamos fazer vamos conversar, não pode sair, então vamos conversar, né? Mas assim, sempre tudo acaba, né? Até o sofrimento. Tentar cada um se ajudar de alguma forma, né? Sim, sim. Eu acho que a gente precisa disso no mundo, sabe? Não só nessa época de pandemia, a gente precisa disso o tempo inteiro, né? A gente precisa que as pessoas se respeitem, se amem, né? Olhem para o outro com mais carinho, né? Antes de apontar o dedo, porque apontar o dedo é fácil, né? Olha, às vezes a pessoa traz uma bagagem lá atrás que ela está tentando mudar, ou que faz ela agir daquela maneira, né? Mas em vez de apontar o dedo, pergunta, posso te ajudar? Sabe? E se não puder, só vive sua vida. Deixa a pessoa lá quietinha, não precisa ir lá massacrar, jogar no buraco, pisar em cima. Não, segue seu caminho para um lado, deixa a pessoa do outro, que ela vai encontrar alguém no caminho dela que vai ajudar. Não existe essa necessidade, né, de tanto assim. É, Essa é a verdadeira realidade também do nome que a senhora usa e luta muito da questão de pessoas que amam pessoas, se sim, ajudam, né? sim, sempre, sempre. Eu acho que quando eu uso esse termo pessoas, né, é tudo, na verdade. Aqui não tem um termo que abranja tudo, mas, né, tudo. A gente tem que ter empatia por tudo, pelos bichinhos, pelas pessoas, né, por todo mundo. Às vezes a pessoa ela tá dura porque ela tá sofrendo muito. E às vezes um abraço, 10 minutos de conversa pode mudar a vida de alguém. Exatamente. É tão simples, né, doutora, que a gente acaba complicando tanto. É, eu que pus um ser nesse mundo, né, luto para que esse mundo seja um mundo melhor, Melhor. né? Eu tenho eu olho muito pelos olhos da minha filha, né, que está dentro desse mundo aqui e escolheu ainda estar na comunidade LGBT, que sofre mais ainda do que todo mundo sofre, né? Então eu quero que o Exatamente. mundo seja melhor para ela e para todo mundo, né? Eu vejo essas crianças hoje, elas vêm com uma carga, uma luz muito maior, né? Eu acho que elas são realmente o nosso futuro. Elas vêm com uma responsabilidade de melhorar o planeta, melhorar as pessoas, né? Elas vêm livre de preconceitos. Eu acho que é uma geração que veio realmente para mudar o mundo. Mudar. Exatamente. E se eu Não puder tem jeito. ajudar, eu tô aqui. Eu também tô aí para isso. Qualquer coisa, manda subir pro nono lá e bater um papo com a gente. Exatamente. Ou aqui no terceiro, tanto faz. E se precisar ir para outro lugar, a gente vai também. Estamos aí para isso. É verdade. Doutora, obrigado, viu? Deus abençoe. E precisando, estamos aí. Abraço para a senhora, para o Martins, para a Carla. Que precisar, a gente Eu está aí, também. viu? Precisar, manda um beijo Isso. grande para a mãe, para todo mundo. Tô por aqui. Amém. Doutora, obrigado, Deus abençoe. Obrigado por tudo, viu? Nada. Boa noite. Até semana que vem. Até.